semana decisiva para Michel Temer. Há 2 dias da Câmara votar a denúncia contra o presidente por corrupção. Pesquisa feita pelo Ibope, divulgada hoje, mostra, viu, Vera, Andreasa e Madureira, que 81% dos brasileiros defendem que os deputados votem a favor da acusação da Procuradoria-Geral da República. O levantamento também destaca que 79% dos eleitores acreditam que os parlamentares que votarem contra a denúncia são cúmplices de corrupção. Um outro destaque também apontado rapidamente aqui pelo Ibope é que 73% dos entrevistados concordam que esses deputados não deveriam ser reeleitos em 2018. Mas o presidente Michel Temer se reuniu ontem com aliados lá no Palácio do Jaburu. Aliás, vem uma prática recorrente aí nos últimos dias para traçar, né, as estratégias. Ô Vera, você que apurou tudo, enfim, estará em Brasília também nesta semana, acompanhando tudo de perto. Você acha que essa posição da sociedade, esses números que eu trouxe, de alguma forma influencia nessa votação ou não, Vera? Eu acho que dificilmente, Patrick. Os deputados já estão bastante convencidos a arquivar essa denúncia, por razões diversas aí. Seja porque muitos estão aí recebendo agrados na forma de emendas e cargos, seja porque os partidos tomaram essa posição de se manter no governo e assim permanecer, mesmo que aos trancos e barrancos, até outubro do ano, até janeiro, né, de 2019, mas até a eleição principalmente, ou porque eles acham que tem como defender que a denúncia ela é falha do ponto de vista técnico e com isso eles próprios estão se blindando de denúncias das quais podem ser alvo no futuro. Então, por interesses diversos, houve ali um amálgama que deve garantir ao Temer o arquivamento dessa primeira denúncia contra ele. Em que prazo isso se dará? Esse é o detalhe que falta afinar. Eu estou conversando com bastante gente para marcar conversas, cafés, entrevistas, a partir de amanhã, quando eu chego a Brasília, para acompanhar em loco a votação desse pedido de processo contra o presidente. O que eu noto nessas conversas aí incipientes e preliminares é que está todo mundo tateando quanto ao quórum. Embora o Rodrigo Maia tenha garantido que vai haver o quórum necessário para encerrar a fatura nesta semana, muita gente aposta que não, que isso pode não ser possível, que os deputados ainda podem preferir sentir melhor o clima da sociedade, construir melhor um discurso antes de dar a cara para votar, porque você tem que votar nominalmente. Pelo menos você tem que ir lá e registrar presença para que haja quórum. Então, essa questão de se vai ser possível votar ou não essa semana ainda está muito difícil de oferir, difícil de dar com certeza. Não, olha, eu posso garantir, espero fazer isso amanhã ao vivo do Salão Verde aqui no 3 em 1, dizer, olha, vai ser amanhã, olha, vai começar amanhã, mas não vai terminar. Mas esse é o termômetro que a gente está precisando ter, com certeza, para dizer se a coisa se encerra nessa semana ou se prolonga ainda pela semana que vem. Carlos Andreasa, você já vem batendo nessa tecla de que o resultado tudo caminha mesmo para o presidente Temer continuar à frente, escapar da denúncia. Enfim, como é que você vem analisando aí as últimas semanas? Eu acho que nada mudou, né? O presidente Temer trabalhou firmemente ao longo de todo esse período para garantir a sua posição. Imagino que ele tenha virado muitos votos. Nós podemos imaginar como ao longo dessas últimas semanas. Não importa se será essa semana ou na outra, como disse a Vera, a denúncia contra Temer não será aceita na Câmara. É a primeira, outra virá, mas essa primeira não será. E já antecipando uma próxima pauta, acho que a matéria da revista Época que circulou no final de semana só trouxe mais votos para o presidente. Você, Madu? Eu acho que o Brasil vive o pior dos mundos, né? A perspectiva de você ter o presidente Michel Temer livre das gravíssimas acusações que pesam sobre ele. A que custo, né? A que custo, né? Sabe-se lá, como disse o Andreasa, o que não está se dando em troca por conta desses votos. E o que eu percebo, e eu acho que a maioria dos parlamentares não percebe, é que só se aprofunda o fosso entre a sociedade brasileira e os nossos políticos, a nossa classe política. Você estava falando dessas pesquisas aí. Vai chegar em 2018 e o eleitor vai se recusar a votar nesses caras que vão apresentar aí suas candidaturas. Eles acham que vão ser sufragados, né, o que o povo vai esquecer.
eu acho que principalmente dos grandes centros urbanos, vai haver uma rejeição enorme, não contra a democracia, não contra as eleições, mas contra os candidatos. Eles estão encaminhando o país para o impasse, porque eles serão rejeitados nas urnas ou fora delas. Esses camaradas não podem andar nem nas ruas. Eles têm que ficar restritos realmente a circular por Brasília e em alguns lugares de Brasília. Eles estão cada vez mais distantes da realidade brasileira. E eles vão pagar por isso, mais cedo ou mais tarde. O problema é que daqui para outubro, novembro de 2018, vai muito tempo, né? Tem muita gente passando fome, tem muita gente passando graves dificuldades para sobreviver, né? O país não aguenta, mas os nossos políticos não estão nem aí para o nosso país, não é verdade? Agora, Vera, nesse duelo de forças aí das últimas semanas dos parlamentares, você não acha que também, de certa forma, o público ficou um pouco de lado e a discussão um pouco mais aprofundada sobre o fato das denúncias, enfim, as acusações que pesam contra o presidente ficarem em segundo plano e só se discutiu vai ter o quórum, não vai ter o quórum e o fato em si ficou relegado a segundo plano? Eu acho que você tem toda a razão e eu acho que o Marcelo Madureira, num mundo ideal, teria razão, mas eu acho que esse descolamento entre a discussão do suposto crime cometido pelo presidente, a necessidade de apurá-lo e o que vai acontecer nas urnas, principalmente em relação aos deputados no ano que vem, é grande, é um grande esse descolamento. Por quê? Porque eu acho que principalmente nas eleições parlamentares, ainda no Brasil, se vota muito de acordo com aquele parlamentar que é próximo do seu sindicato, próximo da sua igreja, próximo da sua corporação, que apresentou uma emenda setorial X que atendeu aos seus interesses aqui e ali, ou que apresentou uma emenda para uma quadra de esporte na sua região. Essas coisas paroquiais, fisiológicas, ainda influem muito no voto para o legislativo no Brasil. A gente está longe de ser uma democracia representativa em que o voto de opinião, esse tipo de coisa, influi principalmente nesse voto para o Congresso. Então, eu acho que os deputados fazem um cálculo, pera só um minutinho, Madu, de que eles podem salvar o presidente e ainda assim ser reeleitos no ano que vem. Tanto que tem o deputado que não se furtou nem a tatuar o presidente. A gente vai falar dele peito, já. Né? Numa das cenas mais grotescas já produzidas pela política nos últimos anos. Diga, Madu. Lembra até aquele deputado Barreto Pinto que se deixou fotografar com uma cueca? Lembra? Não era nascido. Não, graças a Deus. Não, ninguém era nascido. Ô, pessoal. Nem o Tutinho era nascido, só eu era nascido. Mas enfim, eu acho, Vera, eu discordo num seguinte ponto. Não se está levando em consideração a influência cada vez maior das redes sociais, né, da imbricação, as pessoas estão cada vez mais informadas, estão cada vez mais com acesso à informação, são cada vez mais capazes de gerar massa crítica. Eu acho que isso vai impactar as eleições de 2018. Eu acho que esse voto de curralzinho, esse voto de cabresto, isso aí, ele não funciona mais. Se funciona, a tendência é cada vez funcionar menos. Eu acho que o papel das redes sociais, da internet, dos meios de comunicação é muito grande. É muito grande. Você pode achar, as pessoas não vão para as ruas, as pessoas não se manifestam, mas as pessoas se manifestam sim. Elas trocam opinião com parentes, com os colegas de trabalho, quem ainda tem trabalho, mas enfim, as pessoas se articulam, a sociedade vai se articulando. Eu aposto que a gente vai ter surpresas em 2018 que não são muito agradáveis a esse parlamentar careta aí, esse coronel do século XVIII que acha que vai sobreviver no século XXI. Vai, Andreasa. Bem, eu torço para que o Madu esteja certo. Gostaria muito de que fosse assim, mas tenho falado aqui, eu sou um pessimista. Eu tendo a concordar com a análise que a Vera fez agora, até radicalizando um pouco mais. Não é que os políticos, sobretudo o Parlamento, o Congresso Nacional, avalie que possa salvar Temer e ainda se reeleger. Há mais complexidade nisso, a meu ver. O sistema, a sobrevivência do sistema, a manutenção do sistema político, do que eu chamo aqui de establishment,
depende da manutenção do Michel Temer. A manutenção do Michel Temer é um dos elementos de rearrumação do sistema. E eles sabem disso. Tirar o Michel Temer é abrir um veio para o imponderável. E é tudo o que um sistema em crise não precisa. Então, o cálculo é o seguinte: se nós temos alguma chance, está em que esse cara chegue até lá. Nós eles, no caso, né? Não, nós eles. Eu estou tentando me colocar no lugar de um parlamentar médio, né? Ele sabe que quanto menos traumas houver de agora até a eleição de 2018, maiores serão as suas chances. E é com base nesse cálculo que todo esse processo se alimenta. O Temer sabe que depende exclusivamente do Congresso, particularmente da Câmara. E a Câmara sabe que depende de poucos traumas, de o que pode vir depois, tende sempre a ser pior, porque a história indica isso. Então, é com um profundo pesar que eu discordo do Maduro e acho que nós vamos chegar a 2018 com um resultado da próxima eleição que nos surpreenderá negativamente, com um baixíssimo índice de renovação, por exemplo, do Congresso. Vai, Maduro. Eu acho o seguinte: vocês não estão levando em consideração a economia do Brasil. Nós estamos já com déficit público da ordem já de 150 bilhões de reais, né, em ordem de grandeza, e isso tende a se agravar, isso no curto prazo. Em alguns meses, você vai ter vários ministérios que não vão ter condição de operar, quanto mais de pagar os salários dos seus servidores. Né? Vários ministérios e autarquias vão ter o que se chama de um derretimento, ou seja, não vão ter condições de pagar sequer os salários do funcionalismo. É o que acontece aqui no Rio de Janeiro. E é o caminho que o Brasil está tomando. E é o caminho que o Temer resolveu para poder, digamos, ficar de bem, né, com a sua base, ter apoio para continuar. Isso é uma vitória de pirro, pessoal. Isso não vai até a esquina. Isso é o tipo daquela vitória que é uma derrota. Porque no imponderável, André, nós já estamos há muito tempo. O imponderável foi há 3 estações atrás. Nós estamos nos caminhando para o caos. Nós estamos nos caminhando para uma situação de gravíssima instabilidade social. E é isso que eu fico abismado, com essa incapacidade da nossa classe política, ou talvez com a ignomínia da nossa classe política, de não querer ou ser incapaz de enxergar a gravidade da situação do país. Mas, Maduro, não é uma questão de vontade política. Deixa eu só concluir. Não é uma questão de vontade política, de manter o Temer lá, porque, cara, você tem contas públicas, você tem todo mês contas a pagar, você tem os recursos públicos são limitados. Você não pode sair imprimindo dinheiro assim à vontade. Existem leis. Então, meu amigo, não tem como. Eu acho que você está redondamente enganado. Me desculpe. Veja, você tem toda a razão na sua indignação. Mas você está transformando... Não é indignação, não. Isso é aritmética, não é nem matemática, é aritmética. É somar e diminuir. Eu acho que não. Eu acho que na tua leitura aí, o peso da indignação está maior, com todo o respeito, né? E acaba turvando algumas coisas. Você está colocando os políticos, os agentes políticos, como capazes de pensar no ambiente que não deles, né? No país, na economia. E isso não, ao contrário, eu acho que eles são incapazes. E isso não é real. Não são capazes. Exatamente. Eles não são capazes, André. Por isso que estão fazendo isso. Exatamente. Eles não são capazes. Exatamente pelo motivo de que eles são incapazes, é que nada acontecerá. Eles são incapazes e sabem que, para sobreviver, dependem apenas uns dos outros. É o sistema que indica isso. A classe política hoje no Brasil se aproxima, se organiza para uma eleição de 2018 e, para muito além da disputa de poder, da rivalidade entre partidos, será uma disputa pela vida ou morte, pela permanência ou não deles. É isso que está em questão. E é isso que eles se orientam. Eu acho o seguinte, abrir mão disso. Eu acho que
não dá para prever o futuro, mas eu acredito que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É claro que depois de tudo que aconteceu na política brasileira desde 2014, é impossível achar que nenhuma mudança estrutural vai vir. Vai vir, já veio. Uma presidente caiu, outro presidente está denunciado no cargo. Essas coisas não são triviais, essas coisas não são facilmente apagáveis, elas deixam marcas, essas marcas são indeléveis, elas são permanentes e definitivas. Não vai mudar tudo de uma vez, tá? Não vai ser que os Vladimir Costas tatuados, todos eles deixarão de ser reeleitos. É impossível que isso se dê no curso de um período eleitoral. Não é assim que a história se faz, mas também não vai permanecer o status quo inalterado. É impossível. A gente está dentro do imponderável, a eleição nunca foi tão imponderável, a gente não sabe nem quem serão os candidatos a serem sufragados no ano que vem, mas dá para dizer que a Lava Jato com certeza vai pautar principalmente a eleição para o executivo, que é aquela na qual as pessoas olham a pessoa, identificam, votam aquele voto personalista, escolhem. Então, para esse voto, eu não tenho a menor dúvida de que vai ter uma grande alteração.